Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos uma pergunta. Quem aí está com fome igual a mim? Eu estou com muita fome. Aí é claro que está. Alguém aí mais com fome? Então vamos orar pela comida. Oremos. Meu Pai, nós te agradecemos pelo pão que o Senhor coloca neste momento em nossa mesa. Amém. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que possamos receber o teu pão. Te pedimos perdão, nos purifica exclusivamente nos méritos do sangue e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês já se perguntaram por que tanto animal na Bíblia, mas não animais simplesmente por ser, mas animais como símbolo. Jesus, um cordeiro, o diabo, um dragão, uma serpente, sempre animal. Os animais de Daniel, nós temos ali Nabucodonosor, é um leão e o reino da Babilônia. Depois vem Alexandre o Grande e o reino da Grécia, ou melhor, Ciro e Dario, reino da Pérsia e da Média, que são ali o urso. Depois vem Alexandre o Grande, é o leopardo com asas. Depois vem Roma, um animal terrível e assombroso. Depois temos animais em Apocalipse: a besta que surge do mar, a besta que surge da terra e a besta que surge do abismo. São três. E entre outros, né? E o tema da pregação de hoje é a imagem da besta. E se vamos falar da imagem da besta, então nós vamos abrir a Bíblia no livro de... Exatamente, Gênesis. Vamos abrir Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. 26 em diante. Diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todo da terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Temos palavras-chave. Nós temos: façamos o homem a nossa imagem. O tema é a imagem da besta. Vocês acertaram o livro. O livro é Gênesis. A imagem, versículo 26. Depois ele fala sobre domínio. Tenha o homem domínio. Sobre quem? Sobre os animais. Então, nós temos aí, mais uma vez, os animais aparecendo. Eu já dei uma introdução. Temos uma imagem. O homem é a imagem, mas não de uma besta. É a imagem de Deus. Nesse caso aqui. Temos o domínio. Adão e Eva eles recebem domínio. Então eles têm domínio sobre os animais. E é isso. Eles têm domínio sobre os animais. Eu imagino que eles chamavam os animais vinham. Porque os animais eles tinham a compreensão antes do pecado. Eles tinham uma maior compreensão. Eram todos domésticos. Então você vê um cachorro hoje. Ele vem quando você chama, ele fica feliz e ele atende, e você pode domá-lo. Hoje você pode domá-lo. Mas no tempo de Adão, com certeza, o animal entendia. Então não precisa desse trabalho todo para domar. Era muito mais fácil. Isso será muito mais fácil na vida eterna. Nós vamos ter domínio sobre os animais. Imagine você chamar os pássaros para pousar na sua mão. Isso vai ser muito fácil, como era antes. Mas Adão ele perdeu o domínio. Adão ele perde o domínio sobre os animais. E ele entrega o domínio para Satanás quando ele perde. E Adão já não é mais a imagem e semelhança de Deus. Adão ele se parecia com Deus fisicamente? Eu acho que não. Apesar de ele ter luz sobre o corpo, quando ele
e ele enxerga que está nu. Mas eu não creio que essa semelhança a Deus, a imagem de Deus, seja a aparência física, mas tanto é que Eva e Adão eram diferentes. Né? E Eva também era a imagem de Deus, não só Adão. Essa imagem é o caráter. Ele tinha a imagem de Deus em si. Quando Moisés ele sobe o monte, ele desce, o povo se afasta dele com medo, porque o rosto dele está brilhando. Porque Moisés ele passa tanto tempo com Deus, lá no monte, 40 dias, sem comer nada, e recebe as tábuas do mandamento, as tábuas de pedra, que ele desce brilhando, e o povo tem medo, porque ele está com uma imagem sublime. Mas Adão ele perde esse domínio sobre os animais. Como vocês já acertaram na primeira, vamos para a segunda pergunta. Quem foi que saiu das águas e foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto? Foi? Quem disse Moisés? Muito bem, Moisés. Acertou. Moisés ele sai das águas, ele é guiado pelo Espírito ao deserto. Alguém pensou em Jesus aí? Acho que todo mundo, né? Mas também está certo. Eu estou falando de Moisés. Moisés ele sai das águas. Moisés ele sai das águas. O Espírito Santo o guia pelo deserto. Guia por 40 anos. 40. E o Espírito ele aparece a Moisés e ao povo por 40 anos como uma coluna de fogo durante o dia, ou melhor, durante a noite, para clarear o caminho. E durante o dia, essa mesma coluna de fogo subia e se tornava uma nuvem que cobriu a luz do sol. Então eles não sentiam calor no deserto e também não sentiam frio, porque a noite tinha coluna de fogo. Engraçado, né? Que é como se a gente estivesse vendo a história de Jesus. Jesus ele sai das águas, é guiado pelo Espírito ao deserto. Só que Jesus passou 40 dias. Moisés passou 40 anos. Moisés, ele, quando bebê, ele é colocado nas águas. Ele é retirado das águas pela filha de Faraó. E ele passa quantos anos no Egito até que ele vê alguém maltratando no seu povo? Ele mata o egípcio, descobre e ele tem que fugir. E Moisés foge, vai embora do Egito. Ele era um príncipe no Egito, filho de Faraó, filho adotivo. Mas com quantos anos Moisés mata esse egípcio e tem que fugir? 40, né? 40 de novo? 40 anos. Aí ele foge. Então ele é tirado das águas, começa a beber, né? Tirado das águas, depois de 40 anos ele foge para uma nova fase da vida. Aí ele está lá com aquela roupa de egípcio e ele chega a um poço. O que tem no poço? Água. Então Moisés novamente, depois de 40 anos, está na água ali, né? Aí vem as filhas de um sacerdote. Esse sacerdote. Oi? Não entendi. Jefté. E a Bíblia diz: um certo sacerdote tinha 7 filhas. Então ele era um pai e ele tinha 7 igrejas. O pai e o sacerdote tinha 7 igrejas, 7 filhas. E a gente vê novamente aí uma menção ao Apocalipse. Né? Nosso pai, o sacerdote, tem 7 igrejas na terra. Quando elas vão tirar água, os pastores ali da região expulsam elas. Primeiro a gente é homem, mas Moisés acabou de fugir, está com roupa de egípcio ainda, ele defende elas. Ele defende as 7 igrejas, não. Ele defende as 7 mulheres. E ela volta para o seu pai. E ela diz: um egípcio que nos defendeu. Ele diz: não, então traz ele para cá. Então Moisés ele começa uma nova fase. A partir daquelas águas, daquele poço, Moisés ele começa uma nova fase. Aí ele passa muitos anos, tem filhos, com Zípora, né? E depois de anos, ele está pastoreando as ovelhas e ele vê a sarça queimando. Ele vai até lá e Deus fala com ele: ó, você agora vai voltar para o Egito e vai livrar o meu povo.
Quantos anos ele tinha? 80. Então, primeiro Moisés é um bebê, depois de 40 anos ele começa uma nova fase, foge do Egito. Agora Moisés está na água novamente do poço, ele começa uma nova fase, e depois de 40 anos novamente, Deus chama ele para voltar para o Egito. No começo da jornada de 40 anos de Moisés, água. Segundo momento, água do novo do poço. Mas 40 anos, agora tem 80, volta para o Egito. Retira o meu povo de lá. E Moisés, o que é que ele faz? Retira o povo do Egito. Mas qual é o ponto fundamental? Quando é que começa o livramento mesmo? O livramento, quando os egípcios eles perdem aonde? Nas águas. Então, agora Moisés tem 80 anos e ele está diante das águas novamente. Então Moisés ele precisa atravessar as águas. Depois que ele atravessa as águas, ele começa uma nova jornada. E essa jornada vai até a morte dele antes de tomar Canaã, a terra prometida. E quantos anos Moisés tem quando ele morre? 120. Então foram mais 40. 40. O prometido, aquele que viria livrar o povo, ele sobe e as nuvens o cobrem. Então, o prometido de Deus para o livramento do seu povo sobe e as nuvens o cobrem. Mas ele demora muito. E o povo, ele está demorando demais para voltar. Vamos criar uma imagem de uma besta. Vamos adorar a imagem da besta. Quem é esse que está demorando para voltar? Nessa história. Moisés. Vocês acharam que era outro? Subiu, as nuvens o cobriram, ele demorou demais, criaram uma imagem de uma besta, um bezerro. Aí ele volta para punir esse povo. Está adorando a imagem da besta. Moisés ele sobe o monte e a Bíblia diz que a nuvem cobre o monte. Mas também tem Jesus, né? Jesus ele sobe, os discípulos ficam olhando para cima e anjos se aproximam e dizem: está vendo esse aí que subiu e as nuvens o cobriram? Não, ele vai voltar da mesma forma. Então Moisés realmente é um tipo de Cristo. Realmente não tem dúvida. E quando Moisés demora, o povo diz: esse prometido aí, esse libertador chamado Moisés, ele está demorando demais. Está demorando muito. Nós queremos a volta dele, mas ele não volta. Nosso líder não volta, está demorando. Vamos criar para nós uma imagem de uma besta. E eles criaram, dizer lá, a imagem da besta. E a gente achou que a imagem da besta em Apocalipse era só. Não. João em Apocalipse ele está trazendo o povo, a memória do povo, coisas que eles já conhecem. Eles conheciam o quê? O Novo e o Velho Testamento. Eles conheciam o Velho Testamento. A Bíblia, que Paulo tanto fala aqui, a palavra de Deus, que é útil para ensino, repreensão, na justiça, correção. Paulo está falando do Velho Testamento. Paulo não tinha Novo Testamento. Ele estava escrevendo ainda. Então Paulo, os discípulos, eles só tinham o Velho Testamento. E ainda dizem que em Apocalipse, quando diz lá o dia do Senhor, em Apocalipse, quando João recebeu a visão, ainda tem igreja que diz que é um domingo. Não sei onde tirar, porque eles estão falando do Velho Testamento. Eles só fazem menção ao Velho Testamento. Apocalipse inteiro está fazendo menção ao Velho Testamento. Dia do Senhor, imagem de uma besta, entre outras coisas. 3 rãs, também, novamente bestas. Temos também mais alguns detalhes. Moisés, 40 anos, 3 vezes, torna-se 120. 120 é 12, né? 12 vezes 10. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 12 portas da cidade santa. Enfim, Jesus ele passa 40 dias no deserto. Ele é batizado nas águas, passa 40 dias no deserto. Quando Jesus ressuscita, ele
aparece aos seus discípulos, já ressuscitado, e ele passa quantos dias aqui na terra, antes de subir? 4. Elias, ele, como foi citado na escola sabatina, ele estava muito depressivo e ele recebe de Deus pão e carne. E Deus diz: você tem uma longa caminhada. E Elias caminha durante 40 dias. Golias, ele afronta o povo de Israel antes de ser morto por Davi. Ele fica afrontando dia após dia. Golias vem afrontar o povo de Israel. E ele passa quantos dias? 40 dias. Está em 1 Samuel 17:16. O dilúvio, Gênesis 7:17. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. Vocês acertam todas? 40 dias. Os espias vão espiar a terra, Nova Canaã, antes deles tomarem a terra. E eles espiam a terra durante 40 dias. Como eu disse, a imagem de Deus é o caráter de Deus. Quando o homem ele recebe a imagem de Deus, ele passa a ter domínio sobre os animais. Quando o homem peca contra Deus, ele passa a ter o caráter dos animais. Ele deixa de ter o caráter divino. Basicamente, quando Adão peca, a humanidade agora, ela já não tem o Espírito Santo plenamente em si. Vocês lembram que nós somos templo do Espírito Santo? Se nós somos templos do Espírito Santo, então o Espírito Santo habita em nós. Se ele não habita em nós hoje plenamente, alguma coisa aconteceu. O que foi que aconteceu? A lei ela foi quebrada. O caráter que havia em nós foi quebrado. Quando Adão pecou. E já não há mais tanta semelhança entre Deus e o homem. O homem passou agora a adorar uma outra imagem. Há uma tríplice aliança estabelecida na Bíblia. E essa tríplice aliança, ela é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas tem outra tríplice aliança que Satanás sempre limita, não é? Assim como Deus tem um dia sagrado, o diabo tinha que ter um dia dele. Quer dizer, esse é o dia sagrado, não é esse de Deus. Se Deus tem uma tríplice aliança, Satanás tem que ter uma tríplice aliança também. Se Deus tem 3 mensagens angélicas para o mundo, Satanás tem que ter 3 mensagens. A tríplice aliança que está lá em Apocalipse é o dragão, a besta e o falso profeta. Dos 3 saem 3 espíritos semelhantes a rãs. Mais uma vez, 3. Por volta de 1844, começou a se propagar 3 mensagens. Por volta ali de 1840, 1850, 1860. Essas 3 mensagens que começaram a se propagar são Espiritismo, Darwinismo e Marxismo. Por volta ali de 1844. Mas a primeira que veio mesmo foram as 3 mensagens angélicas. Quando Deus ele chama um povo para pregar as 3 mensagens angélicas, Satanás ele chama um povo para pregar também 3 mensagens. Eu anotei aqui. Espiritismo, 1857. Darwinismo, Evolução das Espécies,
Nós não fomos criados, nós evoluímos. 1859. São datas-chave. Não necessariamente dessas datas, mas são datas-chave. Das publicações. Por exemplo, Darwin publica o livro em 1859. Marx publica o Capital em 1800, começa a publicar em 1867. E Ellen White começa a publicar suas visões em 1851. Então, 51 começa a divulgar as mensagens. Depois de 51, 57, 59 e 67, os espíritas começam a propagar com as irmãs Fox nos Estados Unidos. Depois vocês podem pesquisar, irmãs Fox. Elas começaram a ouvir pancadinhas. Aí começaram as sessões. Elas ouviam as pancadas e respondiam. Os espíritos respondiam a elas. Depois vem Allan Kardec, etc. No período de 1990. O espiritismo ele traz uma ideia para o fim dos tempos. Nós temos um espírito dentro de nós. Quando a gente morre, esse espírito sai. Ou seja, nós somos eternos. A gente não morre. A gente tem o espírito dentro da gente. Começou a se propagar o espiritismo. Tudo isso por volta desse período de 1800. Darwin diz: nós não fomos criados, nós evoluímos. Então, não existe sábado. Se a gente veio da evolução, não existiu a criação em 6 dias. Então, não tem o sábado no 7º dia. E Marx, ele começa a divulgar as ideias comunistas e socialistas. Comunista, no caso, que é o poder emana do povo. Ele sabe que o poder emana de Deus. As 3 mensagens angélicas, elas são: a primeira, temam a Deus e deem a Ele glória. Temam a Deus e deem a Ele glória. Pois é chegada ao seu juízo, adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. É uma citação de Êxodo 20, que fala que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º descansou. Apocalipse ele está citando. Primeira mensagem angélica: temam a Deus e deem a glória a Ele, porque Ele é o Criador. Em contrapartida, no mesmo período ali, meados de 1800, vem Darwin e diz: não, evolução. Então é uma contrapartida à primeira mensagem do anjo. Darwin lutando até hoje contra a primeira mensagem do anjo. Temam a Deus e deem glória porque Ele é o Criador. Darwin diz: não, evolução. Segunda mensagem: caiu a Babilônia e se tornou morada de demônios, morada de todo tipo de espírito maligno. É o que diz em Apocalipse. Mas o Espiritismo diz: não é espírito maligno, é espírito das pessoas. Nós temos espíritos dentro de nós. Então, Espiritismo: Darwin lutando contra o sábado, contra o Deus Criador. O sábado, o selo de um Deus Criador. O sábado é o selo da criação. Darwin diz: não luta contra a primeira mensagem. Espiritismo: não é espírito de demônio, como a segunda mensagem de Apocalipse diz. Não, são nossos espíritos. Espíritos não é algo ruim. Nós temos espíritos dentro de nós. Luta contra a segunda mensagem, o segundo anjo. Terceira mensagem: aquele que adorar a besta e a sua imagem receberá os flagelos. Então, terceira mensagem: não adore a besta e a sua imagem. Aquele que adorar receberá os seus flagelos. Ou seja, o poder, o grande poder que vai dominar esse mundo nos últimos dias. Só o remanescente não vai aceitar. É o poder que emana do povo. Nós que somos bestas, literalmente não, mas simbolicamente nós somos bestas. Não estamos mais na semelhança e imagem de Deus. Por isso a Bíblia retrata aqueles conquistadores como bestas. Os reis que conquistaram o mundo são representados na Bíblia como bestas. Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Nabucodonosor, Ciro,
Davi, Augustus, etc. Todos eles, e o grande poder que vai dominar o mundo, a besta, todos eles são considerados animais. São animais. Marxismo odeia tanto o povo. O povo domina. Luta contra a terceira mensagem. Assim como Deus tem as suas 3 mensagens, Satanás tem 3 mensagens que está lutando contra a palavra de Deus. Houve também uma tríplice aliança em Gênesis, que a gente já leu, Gênesis capítulo 1. E lá diz que o dragão, ele usou uma besta e também um falso profeta. Uma união de 3. O dragão, ele usa a serpente. E a serpente usa Eva. Então, 3 unidos geram pecado chegar até Adão. Eva, coitada, inocente, mas inocente no sentido de imatura, não desconfiou que estava sendo enganada. Mas aí nós temos uma relação de 3 novamente. Uma menção a Apocalipse. O dragão usa a serpente, uma besta, e usa Eva para levar a maçã até a maçã, o fruto proibido até Adão. E quando eles pegam, eles se tornam animais. No segundo caso que nós temos é Caim. Caim, ele começa a adotar um modo animal de si. Deus diz, faça dessa forma, e ele diz, não, eu não quero. Eu quero fazer da minha forma. E ele fez o que ele achou que era correto. Achou que era melhor. Deus pede o sacrifício de um cordeiro. Abel, ele aceita a ordem de Deus, mas Caim não. Caim, ele faz o seu jeito, ele pega os frutos, ele era agricultor provavelmente, pega os seus melhores frutos e apresenta a Deus. E ele é rejeitado. E Caim, ele opera no seu modo besta do seu. Modo irado, aquele que ataca, aquele que é feroz. E ele vai como um animal feroz e ataca o seu irmão, Abel, e o mata. É o que os animais fazem depois do pecado. A fúria. Os animais, eles comem muita carne. Os animais, eles se irritam, são ferozes, eles atacam pessoas. Os animais, eles são irracionais. Eu tenho assistido muitos vídeos recentemente e eu acho interessante como as pessoas, não vídeos cristãos, as psicólogos, psiquiatras, e eles falam que as pessoas elas estão se tornando cada vez mais irracionais. Coincidência, não? As pessoas estão cada vez mais irracionais, irascíveis, elas se iram facilmente. As pessoas estão se atacando, elas não aceitam mais opinião contrária. Elas estão sem controle. Mas foi basicamente o que aconteceu quando o pecado veio a Adão. Imagem perfeita de Deus. Santuário. Quando o Espírito Santo habitava, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Deixou de ser plenamente quando Adão peca. E ele se torna agora, ele e sua descendência, nós, nos tornamos como animais. Nós nos entregamos à glutonaria, não temos limites, vícios, mentalidade irracional, intemperança, raiva. E como nós podemos deixar de ser assim, deixar de ser como animais. Como poderíamos fazer isso?
Jesus ele veio para esse mundo e ele sabia que ele viria para o mundo de animais. Tanto é que Deus ele é tão poderoso e sábio que ele vai criando todas as coisas como nós vemos, né? A Bíblia é toda repetitiva. E Jesus nasce entre animais. Jesus nasceu entre animais. Aí serve os dois símbolos. Nós somos animais, pecadores. Mas ele nasceu literalmente entre os animais. É como se Deus estivesse dizendo, é como não, certamente Deus ele vai colocando cada um desses detalhes na Bíblia e a gente vai captando no decorrer do tempo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai percebendo esses pequenos detalhes. Tudo vai se repetindo e vai se auto-explicando. Jesus ele nasce entre os animais. Jesus ele nasce entre pessoas que são como animais. Não é à toa que ele passou pelo que passou. Pessoas simplesmente irracionais o mataram. Nós temos tem uma história que diz que nós temos 2 lobos dentro de nós, né? Aí o médico pergunta ao avô, e qual desses lobos que estão brigando dentro de nós, qual deles vai vencer? Aí o sábio diz, aquele que a gente vai se alimentar, se torna mais forte. Aquele que a gente alimenta, se torna mais forte. Eu diria que nós não temos 2, nós temos um. Nós temos um lobo dentro de nós. E ele luta contra nós. E como é que a gente vence ele? E como é que ele morre? Como é que a gente vai conseguir vencer para que ele se torne cada vez mais fraco e desapareça? É só não alimentar. Se nós não alimentarmos o lobo que está dentro de nós, ele irá ficar fraco. Aí nós poderemos ver um caminho de força para vencer. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e diante. Como nós poderemos vencer? Versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Vocês acham que os animais consideram o outro superior? Eles têm respeito, raciocínio, ou eles lutam contra si, e quando são superiores, eles atacam os outros. Verso 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não é assim que animais agem. Animais não estão interessados no bem-estar ou no melhor para o outro, eles sempre querem o melhor para si. Eu tenho 2 gatas e interessante que quando eu boto a ração, uma sempre vai lá e quer comer a da outra, mas ela tem 2, sei lá, 2 pratos de ração. Mas ela quer impedir a outra de comer. E quando a outra vai beber água, ela vem tirar a outra para não beber a água dela. É bem egoístazinho. Verso 5. Filipenses 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aqui ficou interessante. O modo de pensar de Cristo. Nós temos que ter o modo de pensar de Cristo. Se Adão ele não havia pecado ainda, certamente ele tinha um modo de pensar de Cristo, porque ele era o templo do Espírito Santo. Mas aí quando ele peca, ele perde essa qualidade. Tem o mesmo modo de pensar de Cristo. Verso 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém. Existe um caminho muito, mas muito claro na Bíblia. Nós estamos em um estado calamitoso, um estado terrível, em que nós temos realmente um espírito mau. Nós somos muito propensos ao orgulho, nós nos orgulhamos muito facilmente. Qualquer coisa já está subindo ela. Somos arrogantes, presunçosos, nós somos glutões. A glutonaria eu colocaria ali dentro de tudo que é vício. A gente quer cada vez mais, não tem limite. E nós somos intemperantes, sem domínio próprio. Mas a Bíblia ela diz que nós temos que ter pensamento, as características de Cristo, que está lá em Gálatas: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso vem do alto, é dom de Deus, não vem de vós mesmos. Mesmo antes de Adão pecar, toda a sua qualidade, toda a sua bondade, toda a sua pureza não vinha de Deus, vinha de Deus. Eles tinham íntima ligação com o céu. E nós temos hoje a oportunidade, através da palavra de Deus, de conhecer o caminho, para que nós deixemos de ter essa imagem de bestas, passemos a ter uma imagem de Deus. Jesus ele disse que veio para restaurar todas as coisas. Amém. E Ele quer restaurar o meu e o seu coração. Amém. E o engraçado é que nós sabemos o caminho. Então o que ele fala? A gente sabe o caminho. A gente sabe que o caminho é pedir. Nessa caminhada de melhoria do próprio eu, a gente pode cometer um erro muito comum, que é: eu vou melhorar, vou me tornar melhor. Aí a gente começa a pensar muito em obras, a gente começa a trilhar o caminho de fazer aquilo que é certo. Eu vou fazer o que é certo, vou ser melhor, eu vou ser bom, eu vou ter a imagem de Deus. Eu vou parar de ter essa imagem de besta, essa imagem ruim. A gente pode cair no caminho das obras. A gente sabe que não é esse caminho. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, ela é dada do alto. Jesus disse que a salvação ela é pela graça, não é pelas obras. Então não adianta o que você faça. Há uma coisa apenas que você deve fazer. Você e eu. Nós devemos fazer uma coisa e esse é o caminho. Esta é a solução. Caminho. Acabei de dizer. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós devemos fazer uma coisa, nós devemos pedir. Pedir e dar-se-vos. Peça e lhe será dado. Se você pedir de todo o coração, segundo a vontade de Deus. Tudo aquilo que você pedir, segundo a vontade de Deus, Ele dará a você. Isso é muito forte. Tudo aquilo que eu pedir a Deus, segundo a vontade de Deus, Ele me dará. Então, para finalizar, eu quero que vocês levem isso em mente e que eu também não esqueça que tudo aquilo que você pedir, Deus ele vai te dar. Amém. Segundo a sua vontade. Peça a Deus segundo a vontade dele. A vontade de Deus é que nós sejamos templos do Espírito Santo. Amém. Essa é a vontade de Deus. Então, se você pedir isso a Ele, se você pedir a Deus
Senhor, me torne templo do Espírito Santo. Senhor, tire tudo que é ruim em mim. Tudo. Tire promiscuidade, luxúria, lascívia, orgulho, egoísmo, glutonaria, preguiça, intemperança, ira. Senhor, tire tudo isso de mim, para que eu seja templo do Espírito Santo, para que o Senhor possa habitar em mim. E assim eu serei a semelhança de Jesus Cristo, como está aqui em Filipenses. A semelhança de Jesus Cristo. Não mais semelhança de animais. Não. A semelhança de Jesus Cristo. Se nós fizermos esse pedido a Deus, nós iremos receber. Eu estou afinando. Eu não tenho medo de afinar. Porque eu só estou repetindo o que o próprio Deus diz através da sua palavra. Se você continuar, e iremos continuar sendo pecadores, mas se nós continuarmos cometendo os mesmos erros, nós também podemos continuar fazendo os mesmos pedidos. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um espírito puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Põe dentro de mim um espírito inabalável. Se não me engano, Isaías, ele diz sobre Jeremias: tira de mim, Senhor, o coração de pedra e põe o coração de carne. Deus diz em sua palavra: não mais em tábuas de pedra, mas nos corações imprimirei as minhas leis. E ele está falando da nova aliança, a partir do sacrifício de Jesus. Não precisamos mais de tábuas. Diz lá: ninguém mais ensinará o seu irmão, e todos me conhecerão. E nos seus corações imprimirei as minhas leis. Nós continuaremos pecadores, porém, nós podemos continuar pedindo, pedindo e pedindo. Não perca o seu tempo, ou não perca muito do seu tempo pedindo coisas materiais. Peça a Deus uma transformação. Amém. Se eu e você pedirmos a Deus uma transformação, Ele dará essa transformação. Amém. Se nós pedirmos o Espírito Santo, Deus Ele nos dará o Espírito Santo. Amém. Porque Ele prometeu. Deus disse: provai-me nisto. Se você for fiel a mim, provai-me. Farei descer sobre vocês bênçãos sem medidas. Amém. Que esse seja o nosso desejo. Amém. Que esse seja o nosso bem. E eu repito: eu sei que eu sou pecador, muito falho. Não sou digno de pregar a palavra de Deus, não sou digno de ouvi-la, mas já ficou muito claro na Bíblia que Deus Ele não se importa o quanto você seja pecador, portanto que você o aceite. Eu quero que eu não esqueça esse detalhe. Se eu pedir segundo a vontade de Deus, Ele me dará. Se eu pedir para ser transformado, Deus Ele me transformará. Se eu pedir o Espírito Santo, Deus Ele me dará. Porque Ele prometeu e Deus não pode mentir. Ele não é homem para que minta. Eu e você, nós precisamos colocar em semente e não esquecer. Levar isso em cada detalhe. Cada detalhe. Estou precisando dar um estudo bíblico, mas não tenho coragem. Senhor, me dá coragem. A coragem vem do Espírito Santo. Senhor, eu estou com preguiça de ir para a igreja. Me dá coragem. Coragem vem pelo Espírito Santo. Senhor, eu não tenho muita vontade de orar, ficar de joelhos muito tempo. Tenho preguiça de ler a Bíblia. Peça ao Espírito Santo. Peça a Deus. Peça o desejo de ler a Bíblia. Se nós carregarmos esse detalhe sempre com a gente, em cada detalhe da nossa vida, cada caminhada, cada dia, se nós buscarmos sempre isso, não esquecer esse detalhe. Se eu pedir, Deus me dará. Deus dá a confiança, Deus dá a paz em meio às tribulações. Amém.
por pior que elas sejam. Se a gente lê na Bíblia, a gente vai ver que os grandes homens da Bíblia foram pecadores. Abraão pecou, Jacó pecou gravemente, Davi, assassino, adúltero. Todos eles pecaram. Pedro, um homem irado, chamado Filho do Trovão, era o apelido dele de João. Era um homem irado, foi e cortou a orelha do soldado. E já tinha passado muito tempo com Jesus, 3 anos com Jesus. Ele ensinava ali, lado a lado. Mas ele foi transformado. Não foi de uma hora para outra, mas ele foi transformado. Ele não desistiu. Quando Jesus disse: e vocês, o que dizem de mim? E Pedro disse: você é o Filho do Deus Altíssimo. Amém. Quando Jesus ele está pregando uma dura pregação, que muitos começam a se afastar, então Jesus ele olha para os discípulos e diz: vocês também vão se afastar? Pedro diz: para onde iremos? Só o Senhor e as palavras da pedra. Então, todos esses homens pecadores eram, mas eles tinham uma coisa em comum: eles tinham a confiança e principalmente a busca. A busca, esse é o segredo. Se todos eles que nós vemos na Bíblia estavam sempre buscando a Deus, eles oravam toda manhã. Eles oravam, costume dos judeus, meio-dia, pôr do sol. Eles oravam 3 vezes ao dia. Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele não parou de orar. Ele orava sempre naquele período. Eles tinham um segredo. Eles sabiam qual era o segredo. E nós temos, e nós sabemos. Se nós orarmos, se nós pedirmos constantemente, o Senhor, Ele irá nos atender. Amém. Porque Ele prometeu. Amém. Sabemos o caminho. Que Deus, Ele nos dê discernimento. Que Deus, nosso Pai, Ele nos dê a capacidade de sempre estar relembrando. Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente deixa de ler a Bíblia, às vezes Deus não é a prioridade assim que a gente acorda, às vezes é o celular a nossa prioridade. A gente pega primeiro o celular, depois opa, acho que eu vou ler a Bíblia, acho que eu vou orar. Só que aí você se ajoelha, quando se ajoelha, 1 minuto, 5 minutos, que já não há tanta vontade. Deus não é uma prioridade na sua vida. Deus não é uma prioridade na minha vida. Mas Ele pode ser. Mas Ele quer ser. Ele pede para ser. Deve ser. Ele deve ser. Um conselho para nós: façamos como todos eles fizeram. Principalmente, agora, finalmente, para fechar, Jesus se esvaziou do seu poder de Deus aqui na terra. E Jesus ele fez muita coisa, mesmo ninguém foi igual. Porém, é engraçado saber que Jesus ele foi aqui na terra o homem que mais orou. Jesus foi o que mais conviveu com Deus. Jesus foi o que mais pedia poder do alto. Jesus ele nos deixou o exemplo. Nós não temos nenhuma desculpa. Nós sabemos o caminho. Assim que acordar, orar. Deus em primeiro lugar. Se você lembrar meio-dia, ore. Leia, nem que seja só um salmo. Pôr do sol. Pôr do sol não é só um salmo. Pôr do sol não é só na sexta-feira à tarde. Pôr do sol é todos os dias. É um hábito de um povo abençoado chamado judeus, que até hoje, graças a uma promessa feita por Deus, até hoje é um povo abençoado. E eles costumam seguir o que Deus ensina. Orar. Buscar sempre Deus em primeiro lugar. Que Deus, o Senhor, através do seu Santo Espírito, não nos deixe esquecer esse detalhe. Buscar, buscar e buscar. Amém. Pedir e dar-se-lhes. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai,
Pai querido, nós não somos dignos de ser chamados teus filhos. Assim como o filho pródigo não se sentia digno de voltar para o Pai, nós também não nos sentimos dignos. Mas o Senhor já nos deu prova suficiente que nos ama. Assim como aquele pai abraçou seu filho e não deixou ele terminar a frase, o Senhor está pronto para nos abraçar. Está pronto para nos receber, independente das barbáries que nós fizemos com a nossa herança. Pegamos a nossa herança e fugimos, estragamos tudo, gastamos tudo, pecamos muito, e depois a gente volta para o Senhor, pedindo desculpas, pedindo perdão. Pedimos: Pai, me torna como um dos teus servos, que eu não tenha mais direito de filho, que eu seja um mero servo, mas que o Senhor me dê alimento, que eu estou passando fome, estou passando necessidade, não tenho onde ficar. Mas o Senhor, bom Deus, o Senhor não quer ouvir isso. O Senhor nos abraça, nos dá vestes puras, coloca anéis de ouro em nossos dedos, e o Senhor nos aceita, não como servos, mas como filhos. Para que todo aquele que tinha imagem de animais, de bestas ferozes, pecadores, se tornassem novamente a imagem de Deus, sua semelhança, e recebessem o dom do Espírito Santo, o Senhor veio e se sacrificou por nós, para que nós, de servos, passássemos a ser considerados filhos de Deus. Graças ao Senhor, bom Deus. Graças ao Senhor nós temos este privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Senhor, eu te peço, unicamente nos méritos do sangue do nosso Senhor Jesus, nos méritos de seu sacrifício por nós, perdão pelos nossos pecados, que a partir de hoje o Senhor nos purifique dia a dia com a chuva temporânea, para que logo possamos receber a chuva serôdia e dar muitos frutos, unicamente no teu mérito, Senhor Jesus Cristo, nos méritos do teu sacrifício. Eu imploro que o Senhor nos transforme, nos perdoe, nos guie em teus caminhos. Amém. Que o Senhor nos esvazie de todo o mal que há em nós. Que cada dia nós possamos te buscar para ter esse novo início, essa nova purificação, logo cedo, no primeiro momento. Te buscar assim que abrimos os nossos olhos. Buscar o nosso Pai amado, que tanto nos ama. Que o Senhor nos dê esse entendimento de buscar a cada dia, de ser transformados, de ser purificados, de ser esvaziados de todo esse mal, assim que a gente acorda, para que possamos ter um dia guiado por Ti. Que o Senhor nos preencha a cada manhã totalmente, para que nós possamos ser cada dia mais guiados pelo Espírito Santo. Amém. E só assim nós seremos luz do mundo, sal da terra. Nós poderemos trazer mais pessoas aos Teus braços e conhecer aquilo que nós conhecemos. Que um dia éramos escravos do pecado e agora somos considerados filhos de Deus. Amém. Em Teu mérito, Senhor Jesus Cristo, no mérito do Teu sacrifício, no mérito do Teu sangue, Senhor, unicamente nos Teus méritos, eu te peço que o Senhor nos lembre disso a cada dia. Amém. E nos transforme e nos dê o Teu Santo Espírito. Amém. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Teu mérito eu te peço, Senhor.